para tentar nos dar aqui algumas dicas importantes sobre os temas do momento. Vamos lá. Olha, no mundo atual, onde a busca pelo corpo perfeito se tornou uma obsessão, é essencial entender que a saúde deve sempre vir em primeiro lugar. E hoje eu estou recebendo aqui o nutrólogo, o Quias Rocha, que tem dicas importantes para a gente manter o corpo saudável, mas a saúde também sendo pensada para não fazer, não cometer atrocidades contra a nossa saúde. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que estão em casa, bom dia a toda a produção. E realmente, né, essa busca pelo corpo perfeito, a gente sabe que existe, né? E muitas vezes as pessoas passam por cima de várias coisas que são importantes atrás desse corpo perfeito e acaba até muitas vezes prejudicando a saúde. Qual é a principal dica para quem está pensando, a partir de hoje eu vou mudar? 2025, meu estilo de vida será outro, vou perder peso, vou organizar isso e aquilo. O primeiro passo, qual é? Primeiro ter vontade, né? Depois. Sim. Primeiro é querer, igual você falou. Eu quero. Quando você quer, claro, vai depender de cada caso. Existem casos de obesidade que são crônicas, aquele indivíduo que tem uma obesidade de longo prazo. Esse paciente ele tem mais dificuldade de perder peso do que aquele paciente que simplesmente ganhou 20 quilos em 6 meses, né? Esse paciente perde peso mais rápido. Então, esse paciente que tem uma obesidade crônica, ele precisa um acompanhamento médico com certeza, como também aquele que está ganhando peso de forma rápida, né? Então, o primeiro passo é procurar uma ajuda médica, porque ele vai verificar todo o processo metabólico, verificar se existe déficit hormonal, verificar se existe um déficit nutricional, entender quais são as causas, claro, controlar a ansiedade, compulsividade, tá? Isso eu falei de forma geral, mas vamos lá. Primeiro passo, procurar fazer uma alimentação que a gente diz o quê? Saudável. Esquecer mais os industrializados e ir para a parte mais natural. Você disse que é sertanejo e para o natural, para a macaxeira, para o inhame, né? Para a galinhazinha, a galinha de capoeira. Exato, a carne de sol, né? A comida de panela, já é o primeiro ponto que é muito importante para ajuda a desinflamar o corpo. Segundo ponto que eu diria, manter aquele hábito que a gente sabe, o ser humano foi feito para se locomover. Nos primórdios a gente era o quê? Caçador. Então, o ser humano foi feito para se locomover. Já que a gente não caça mais, tudo é carro, para mudar, até a TV é controle remoto, né? Hoje é celular o dia todinho, é tela. Então, manter esse hábito aí de fazer uma atividade física. Pode ser a caminhada, pode ser a musculação, pode ser o crossfit, Mas tem que fazer. Mas tem que fazer alguma coisa, né? Terceiro ponto, que é super importante, que é a saúde. Quando a gente fala sobre a ausência, que fala o conceito de saúde, não é apenas a ausência de doença. Você é saudável? O camarada faz, sou, porque eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu não tenho problema cardiovascular. Então ele diz que ele é o quê? Saudável. Mas a saúde é muito mais além do que isso. A saúde é exatamente, não é apenas a ausência da doença, é você ter disposição para o seu dia a dia, é para você ter energia para brincar com os filhos, para produzir, para trabalhar, né? Para se locomover. Ter uma saúde mental que é super importante, porque se nós não tivermos uma saúde mental, quando vem o estresse, aí cai no processo de depressão, né? Quadro de ansiedade. Então a saúde mental é muito falada, né? Então esse seria um conceito global de saúde, que é muito além de apenas eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão. Não é apenas a ausência da doença. Saúde é a saúde física, saúde mental e social, que é a saúde o quê? Socializar, trabalhar, você ter toda essa capacidade de se comunicar, né? Doutor, agora tem tudo isso aí corretíssimo. Hoje, todos os tratamentos estão passando por uma espécie de adaptação a essa nova realidade depois desses medicamentos que foram introduzidos à medicina, aos tratamentos para perca de peso. Essas aplicações que as pessoas estão fazendo, e muita gente, inclusive, fazendo por conta própria, sem acompanhamento de um profissional. Há um risco nisso? Verdade, Ivan. Existe risco. Como toda medicação, ela existe indicação e existe a contraindicação. Tem pessoas que não deveriam fazer análogos de GLP-1. Quando você falou as canetinhas, aí vamos citar os nomes para ficar claro, né? A gente teve primeiro quem? Foi a Trulist, aí depois veio a Victoza e Saxenda, não sei se você acompanhou isso. Acompanhei. Aí depois veio o tal do Ozempic, né? E agora vem quem? O Mounjaro, que é aquilo que está na moda. Então a gente vê que, por exemplo, pessoas que vendem celular importado, né, nas redes sociais também estão anunciando Mounjaro, que a gente não sabe procedência, forma
que foi armazenado, se aquela medicação realmente é uma medicação que não foi falsificada, ou até mesmo que ela não está sendo guardada de forma adequada, perdendo seu efeito. Então isso é um grande problema também, esse uso, não é nem pelo apenas o uso indiscriminado, e também sem ter essa procedência, que é um segundo problema para a saúde. Porque você perguntou se pode haver complicações. Pode. Imagine, se você está utilizando algo que não é o original, né? Então você pode ter colaterais. E eu volto a dizer também, Nivan, e também o uso indiscriminado, sem acompanhamento, a gente vê a Saxenda, o Ozempic, a Victoza, o Mounjaro, nenhuma delas resolveu o problema da obesidade. Porque, na verdade, quem resolve, quem ajuda no tratamento, é exatamente o acompanhamento. Isso que faz toda a diferença. Porque quantas pessoas você conhece, de fato, que já fez ali o uso do Ozempic, ou que está fazendo uso do Mounjaro, e depois está ganhando tudo de novo, né? Porque falta o acompanhamento, falta a indicação, e também com muitos colaterais, por exemplo, muita náusea, muito vômito, indisposição, cansaço, fadiga, né? E, claro, sim, pode trazer, existe, por exemplo, paciente que ele tem câncer medular tireoide, jamais poderia ter utilizado um Mounjaro, né? O paciente que tem distúrbios gastrointestinais, ele não deveria estar utilizando por conta própria, porque pode complicar. Inclusive, tem muito paciente batendo nas urgências com constipação grave, né? Muito refluxo, gastrite, né? Tudo isso advém de um uso inadequado. Por isso tem que ter a preocupação de ter o acompanhamento de um profissional. Perfeito. Imagina só, você comprar uma medicação que ela não foi bem guardada, né? Foi transportada em containers, onde devia estar refrigerada, ela está ali aquecida, perde o efeito. Você, igual eu já recebi em consultório, o paciente dizendo, doutor, eu usei duas canetas dessas, usei 2 Mounjaros e 0 de efeito. Mas pelo menos não relatou colaterais, né? Mas não teve efeito desejado. É possível perder o peso sem usar esses produtos? Sim, tudo é possível, porque você tem que entender, o produto, igual você falou, né? A medicação, ela só tem uma finalidade, diminuir o apetite do paciente, como também aumentar o metabolismo do paciente, né? Aumentar a queima Como existem também outras medicações que é para controlar, exemplo, ansiedade. Exato. Se o paciente ele é ansioso, ele come porque ele tira a ansiedade dele no alimento. Se eu só faço um Mounjaro e não controlo essa ansiedade, provavelmente não vai resolver, né? Então você pergunta, sim, é possível, porque emagrecer é igual a déficit calórico. Ou seja, você tem que comer menos do que o seu corpo precisa para sobreviver. Então, quando gera esse déficit calórico, ele vai pegar a gordura como fonte de energia. Então, quer ser a bariátrica, quer ser a atividade física, quer ser uma dieta, tudo tem que partir do princípio de gerar esse déficit calórico. Se não gerar déficit calórico, não emagrece, independente de qual for a modalidade. Pode ser bariátrica, pode ser medicação, pode ser atividade física ou até mesmo uma dieta. Muito obrigado pela presença hoje aqui, dando essa aula. Espero ter contribuído. E muito. 7h36 agora, vem.